Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. Que alegria ter você aqui comigo para mais um tempo de crescimento, onde juntos nós vamos aprender para que nós possamos colocar em prática. Porque esse é o propósito do Lifecast, é levar vida para a área que você não consegue romper. Então, a partir do momento em que você tem um conhecimento, em que você aprende, a responsabilidade é sua de colocar em prática e, consequentemente, ter o seu resultado mudado. E para esse episódio, o tema será sobre identidade. Tudo começa a partir do momento em que você reconhece quem você é. Aí vem o comportamento. Mas antes de eu começar com o conteúdo, eu quero te lembrar. Se inscreva no canal, deixa o like. Durante o episódio, coloque nos comentários a frase que mais fez sentido para você, que depois eu vou estar lendo e respondendo também. E nos siga nas redes sociais, @LifecastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos entregando e disponibilizando para vocês. E para esse tema, então, identidade e logo depois comportamento, eu tenho a honra de estar recebendo, sentado à mesa. Ela, na verdade, para você que não sabe, é minha líder, ela é seu esposo, Rodrigo, então uma honra muito grande para mim. Kika Bueno. Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu confesso que eu tô meio nervosa. Eu até falei pro Matheus que eu achei que esse microfone aqui era fictício. Mas vamos lá, bora falar de identidade. Quando a gente acordou o tema, a gente estava aqui falando, não tem como eu não falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu carreguei, eu tive que descobrir minha própria identidade, então é um tema relevante, acho que para todo mundo. Sim, com certeza. Tem pessoas que vão ser uma ruptura na vida delas. A partir do momento que ela reconhecer isso, vai mudar completamente o que ela está vivendo. E pra gente começar essa conversa, então, quem é a Kika? A Kika é a quarta de 5 irmãos, eu gosto sempre de contar essa história, porque o meu problema de identidade começou dentro da minha casa, no meu convívio familiar. Eu sou casada com o Rodrigo, eu tenho 2 filhos, a Malu e o Pedro, e o meu problema de identidade começou porque eu tinha 2 irmãs mais velhas, e eu, como era, né, a mais nova, eu tinha um problema com a minha autoestima, né, eu tinha dificuldade de entender o que eu seria, porque elas sempre eram muito a mais do que eu poderia, né, mais bonitas, mais bem relacionadas, e como eu era muito mais nova, parecia que tudo acontecia na vida delas e na minha não. E eu cresci com esse desafio, até que a própria carreira profissional, eu sempre trabalhei com pessoas. A minha primeira experiência em uma grande empresa foi na carreira de recursos humanos. Então, eu fui sendo levada para me reconhecer e me conhecer. E ao longo da carreira, eu fui estudando e fui validando. E hoje eu tenho certeza que o Senhor derrubou uma porção para que eu reconheça com mais facilidade o que as pessoas têm de desafio. Então, não é só sobre mim, mas sobre o que eu descobri no Senhor. Então, eu tive um momento crucial na minha vida em que eu precisei saber quem eu era, para que eu pudesse realmente ver aquilo que Deus tinha para mim, tanto na minha vida espiritual como na minha vida profissional. Não existe a possibilidade de você viver uma vida plena e uma vida próspera se você não souber quem você é. E eu carreguei por muitos anos isso, até a fase adulta, essa coisa de não saber quem eu era. O que eu ia fazer, onde eu estava sendo preenchida. E aí, claro, eu comecei a estudar e, na época, eu fui convidada para trabalhar com hoje, então, meu sócio. Eu sempre falo dele, as pessoas conhecem ele de ouvir falar, é o Rafael. Ele é um grande amigo hoje, né, faz parte do meu contexto familiar, mas na época ele me ofereceu emprego. E eu comecei a entender que eu tinha muitos problemas de identidade. E aí eu percebi que eu precisava romper isso. E uma coisa simples que aconteceu comigo foi que eu precisava desbravar coisas que me desafiavam. Porque qual é o nosso desafio, Matheus? Principalmente quando a gente é muito jovem. Nós não queremos o difícil. Então, a gente quer ficar embriagado do que é fácil. Por isso é tão difícil saber qual é a sua identidade. Porque você quer o fácil. Então, hoje, os recursos, a internet, isso aqui promove para a gente uma facilidade. E aí, a gente tem dificuldade com o difícil e eu não quero e eu rejeito. E a tua identidade, ela tá nisso que é difícil. O teu romper tá aí. Antes de a gente começar, a gente estava compartilhando, que a gente estava nervoso, né? Porque, assim, é sempre aquele frio na barriga, meu Deus, né? que a gente vai falar, apesar de a gente já fazer, você já faz isso, eu já faço isso, você já fala, você já prega, mas a gente fica com um desafio. E tudo isso faz parte.
Mas acho que descobrir quem você é traz para você um desconforto maior, porque você vai ter que descobrir coisas que você não gosta em você e que você precisa mudar, coisas que você gosta em você e que você precisa melhorar, e coisas que só o Espírito Santo de Deus vai poder fazer em você. E aí, quando você coloca isso numa... Eu ia pôr um papel branco aqui, porque eu gosto de escrever, né? Mas quando você coloca isso numa folha em branco, são decisões que você precisa tomar. Por isso que é tão difícil descobrir o seu DNA. Ah, quem é a Kika? O que foi que ela teve que fazer para ela descobrir quem ela é? As pessoas, quando conversam comigo, né, os jovens da igreja principalmente falam isso. A Kika é mais durona, ela é um pouco mais direta. Porque eu aprendi algumas coisas e eu acho que a gente precisa ser prático. E quando a gente traz isso para o nosso convívio, o nosso comportamento, a gente tem as fases do comportamento humano. E a gente precisa respeitar isso e precisa viver isso. Mas não dá para descobrir quem você é sem olhar para a tua história também. Então, por isso que eu comecei dizendo assim, eu sou a quarta de 5 irmãos. E meu problema de identidade começou na minha casa. Era ali que eu tinha um problema. E era um problema que eu tinha. A minha família nunca teve esse problema comigo. Todo mundo sabia o lugar que eu ocupava, mas eu tinha esse desafio. Isso gerava uma certa ansiedade em você ou não? Total, total. E aí a ansiedade faz a gente querer pular a etapa, né? Assim, eu quero... Burlar o processo, né? Total. A gente quer o fácil, né? Eu já quero estar pronta, né? Eu quero saber tudo e fazer. Por isso que hoje os jovens, a maioria, e é um dado científico, tá? Os Estados Unidos é campeão no mundo em depressão. Eles têm saudade do passado, vivem o passado, e o Brasil é campeão em ansiedade. Então, os jovens cada vez mais estão tendo ansiedade, porque eles não querem respeitar o processo. Então, eles não conseguem olhar para agora e entender que é um processo de desenvolvimento pessoal. Essa palavra precisa ficar clara, é um processo de desenvolvimento. Eu não nasço... Quem nasce pronto é Frankenstein. Sim. Quem nasce grande, né? Você junta lá, faz as costuras e tá lá, lindo. Né? Tá pronto, mas ele não é bonito, ele não sabe nem o que ele tem que fazer. Quem já assistiu o filme de Frankenstein sabe. É quase que um bobão, porque fala devagar, né? Os filmes atuais deram uma melhorada nele, mas ele não muda, né? É sempre o cara com um senso de humor bobeira, porque é uma coisa que nasceu grande. Nós nascemos pequeno. E quando eu comecei a trabalhar com o Rafa, que me despertou, já era adulta, já era casada, e eu ainda tinha problema de identidade. Era insegura, me sentia feia, achava que sempre era eu o problema. E quando você não tem identidade, Matheus, acontece uma coisa muito séria. A gente acaba tendo uma coisa chamada orgulho. E o orgulho, ele é a raiz do pecado. Então, eu me torno o centro das atenções. Então, eu estou num ambiente com um monte de gente. Tem algum problema, sempre acho que é sobre mim. Sempre trago para mim. E aí eu vou me fechando nesse mundo, onde todo mundo é o problema e eu sou a pobre coitada, tadinha de mim. Que era assim que eu me comportava. E o Rafa foi muito incisivo comigo. Claro, hoje eu creio que Deus usou a vida dele para que eu me trouxesse até onde eu estou hoje. Mas ele me disse assim, você quer ser uma palestrante de sucesso? Você tem oratória, você tem conteúdo, você sabe falar. Até porque a gente que é crente, a gente aprende isso dentro da igreja, né? É verdade. Dado o seu irmão, né? Da vizinho já tá um profissional, né? A gente aprende a pegar no microfone, a falar um versículo, aí lá na frente a igreja tá cheia. Já vai desenvolvendo essa habilidade, né? Isso não é um problema. O meu problema era comigo mesma. E ele me deu um par de saltos. E falou assim, você precisa aprender a andar de salto. Porque você é baixo, você é muito magro, as pessoas não vão te dar relevância. E ali eu comecei um processo de desafio pessoal. Porque eu não gostava de andar de salto, eu achava que era uma bobagem e que isso não seria relevante na minha carreira e nem na minha vida pessoal. E talvez você aí que está ouvindo, olhe para você e fale, mas eu não preciso andar de salto, mas tem alguma coisa que é simples, porque o nosso desafio com identidade não é no gigantesco, gente, é no pequeno. São em pequenas coisas que a gente passa desapercebido, e essas pequenas coisas sacrificam muito da gente para que a gente se torne a pessoa que a gente precisa ser. Então, no processo, quando eu aprendi a andar de salto, e eu sempre conto essa história, é até repetitiva, mas como diz nosso pastor, a repetição é didática. Eu lembro que o Rodrigo me deixava no metrô Santana, em São Paulo, e eu pegava ônibus, metrô e trem, tudo de salto. Porque eu precisava aprender a ter equilíbrio, eu precisava aprender a andar com desconforto, e eu precisava ter postura com o salto. Porque isso era relevante para eu me conectar. Porque as pessoas, elas acham que descobrir quem elas são é elas fazerem o que elas querem.
E não é. É fazer o que precisa ser feito sabendo quem você é. E quando você entende que você carrega algo, isso se torna uma missão de vida. E foi o que aconteceu comigo. Depois que eu aprendi a andar de salto, eu rompi na carreira. E hoje eu posso falar sem dificuldade nenhuma que eu não preciso mais bater nas portas das empresas e do mundo corporativo, que eu não falei isso, né? Eu sou uma palestrante do mundo corporativo, e é isso que eu faço como carreira. Eu ganho dinheiro com isso, mas as empresas me procuram hoje para que eu palestre, porque a identidade foi formada. Mas teve um processo gigantesco entre eu descobrir que eu tinha um problema até eu chegar onde eu estou hoje, falar seguramente sobre identidade. Não é assim, uma coisa do dia para a noite. Por isso que hoje gera uma ansiedade. Porque quando eu olho nas redes sociais, parece que tudo ficou muito fácil. Então é assim, eu começo hoje 5 passos do sucesso e amanhã eu tô pronto. E não, né? É um processo que para alguns dura 10, para outros dura 5, para alguns dura 20. A gente não sabe ao certo uma conta. Mas o que acelera ou não esse processo é você entender quais são as áreas da sua vida que você precisa cuidar. Isso garanto que você também não vai conseguir sozinho. Muitas vezes você vai precisar de ajuda profissional, você vai precisar de uma terapia, você vai precisar de ajuda de uma igreja local, você vai precisar de um mentor, você vai precisar de um processo de coaching. Aí você precisa entender quais são as esferas que você precisa lidar. E aí é que você começa a entender sobre emoções e comportamento. Nossa, gente, logo nesse começo de episódio, aqui que já transbordou vários conteúdos sobre mim e você. Então eu sugiro você estar com papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é muito valioso e você precisa aplicar no seu dia a dia. Então já pega esse link e compartilha com mais pessoas para que elas também tenham acesso. E nós estamos falando sobre identidade. Qual a definição de identidade? O que seria identidade? Nossa, pergunta dessa de faculdade, é do Enem essa. E aquela que o pessoal não acerta geralmente. Bom, o que eu aprendi? Identidade é o seu DNA. É aquilo que você é e aquilo que você nasceu para ser, e ninguém é igual a você. Você pode ter pessoas parecidas, mas as pessoas não são iguais a você. Então, saber quem você é saber aonde você está inserido, como você tem que se comportar naquele contexto e fazer daquilo o seu melhor. Então, hoje, Matheus, o que gera ansiedade na gente? Eu olho na internet e o cara tem 20 anos, já tem R$1,5 milhão, tem 5 milhões de seguidores, ele posta vídeos o tempo todo e todo mundo quer ele e ele é uma ascensão. Isso gera uma ansiedade em mim, porque eu fico naquela necessidade de ser aquilo que aquela pessoa é. E o que eu tenho para te dizer se você é um tirador de xerox, você tem que ser o melhor. A sua identidade, aquele momento que você está vivendo, naquele lugar, naquele espaço físico, exige isso de você. E essa ansiedade precisa ser tirada. Isso é ter DNA. É você saber que em qualquer contexto que você for colocado, você vai ter algo para contribuir. Eu sempre digo assim, as pessoas são a solução. Você sempre vai ser a solução aonde você está. Qual é o desafio hoje de identidade? Você quer estar onde você não consegue. E aí eu crio uma expectativa de algo, eu crio situações de coisas que eu não vou estar ali. Então eu quero pular de um tirador de xerox para um bilionário. Isso não vai dar. Ou vou mais além, você é um gerente de banco, você é uma faxineira, você é uma doméstica, você é uma mãe, você é uma esposa, você é um interlocutor de rádio, você é um fotógrafo. Qualquer carreira que você tiver, ou qualquer ambiente que não seja só de carreira, mas ambiente familiar, Deus colocou algo em você para solucionar algo na vida de alguém. E você precisa viver isso no processo. Tem uma teoria que é a teoria do setênio. E eu gosto muito dela porque ela tem algumas confirmações bíblicas sobre os 7 anos, né? 7 anos de abundância, 7 anos de escassez, né? Como a gente vê em alguns relatos bíblicos. É o setênio. Então, de 7 em 7 anos, nós nos formamos em alguma fase da nossa vida. Né? Nós nos projetamos para algo. Então, de 1 a 7 anos, praticamente crianças de 7 anos hoje já são alfabetizadas, sabem ler e escrever, passam por um processo. E aí depois elas vão para os 14 anos, que é a fase da adolescência, que é a fase que
eu preciso ser aceito. Então, eu começo a ter comportamentos de aceitação na minha casa, porque até os 7 eu tenho um convívio social, que é a minha casa. Depois dos 7 eu vou para a escola, e aí até os 14 eu tô naquele ambiente que eu preciso ser aceito. Então, eu tenho um corte de cabelo igual a todo mundo. Você pode ver que são todos iguais, né? São todos parecidos. É quase um padrão. Isso, o cabelo. E aí, depois eu rompo. Dos 14 aos 21 é a fase da juventude. E nessa fase que você falou agora, sobre a necessidade de aprovação, tá atrelado à falta de identidade? Na verdade, sim, só que de 7 a 14 anos você não precisa ter identidade. É aí que mora a ansiedade, Matheus. Entendi. Entendeu? Porque a pessoa fica assim, eu tenho que ter identidade. Mas ela não viveu nada. Ela ainda mora com os pais, ela ainda não precisa trabalhar, né? A grande maioria desta geração, a sua, né? Assim, de você para baixo, é uma geração que não trabalha. Na grande maioria. Sim. Na minha época, a gente já trabalhava. Né, o Rodrigo começou a trabalhar com 14 anos. Eu, com 16, já tinha um emprego formal, com carteira registrada e tudo. E hoje não é uma realidade. Então, essa fase é a fase que você não tem que ter identidade. Mesmo. Claro, você pode ter coisas que afloram mais cedo. E tudo bem, não tem problema, faz parte mesmo. Tem gente que tem uma liderança que aparece, é um influente, tem gente que lidera um grupinho, fala mais, tem postura, é mais efetivo na comunicação, mas na grande maioria ainda não tem uma identidade formada, e é normal. É claro, aí nessa fase tem uma responsabilidade paternal e maternal. Caso você não tenha isso, seja intencional se você tem nessa faixa etária. Porque quando você pula dos 14 para os 21, que é essa fase mais juventude, aí você já começa a precisar a ter uma identidade e buscar esses ofícios. Por isso que nessa fase na escola começa a se falar de faculdade, de Enem. Eu lembro que a Malu, quando virou, né, para os 15, 16, ela, meu Deus, a escola só fala disso agora. É faculdade, é Enem, o que você vai ser quando você crescer. Porque cria-se uma expectativa de que você vai ter um DNA mais aflorado. Da fase até os 14, Matheus, é uma fase que tem um pensador brasileiro, já é falecido, infelizmente a gente perdeu ele pelo Covid, ele é um contemporâneo e assim, é um cara muito inteligente, é um filósofo ele. Ele se intitulou filósofo, ele chama Olavo de Carvalho. E ele tem uma teoria de desenvolvimento das camadas humanas. E ele fala, e eu super acredito nisso, que até os 14 anos é uma fase de aceitação, que é a fase da adolescência, né? Que vai até os 17, 18 anos. Que você precisa ser aceito. Então, você tem comportamentos para ser aceito. E isso é tolerável nessa fase. Porque você ainda não tem um RG, eu sou essa pessoa aqui. Quando você rompe, que é o próximo setênio, essa fase precisa ficar para trás. E aí eu começo a tomar decisões com planejamento. Eu não tomo uma decisão que eu vou ser um bilionário amanhã. Eu tomo uma decisão de que daqui 10 anos eu não serei mais o que eu sou hoje. E aí você começa a diagnosticar. Tá, Kiki, então como que eu vou saber qual é o meu DNA? Primeira coisa que você precisa saber, pega papel e caneta e faz uma lista das coisas que você é muito bom. Nós temos dificuldade com a nossa luz. A gente tem. Então a gente gosta de falar, se eu perguntar pra você quais são as melhores coisas que você faz, você vai demorar muito pra me dizer. Porque você tem dificuldade de falar. Porque se você falar que você é muito bom falando, as pessoas vão falar assim, você vai ter medo das pessoas dizerem assim, nossa, ele se acha. Nossa, é muito verdade isso. Nossa, a pessoa... Gente, que absurdo. Né? Outro dia eu falei pro Rodrigo assim, meu filho, eu só saio de casa pra fechar contrato. Ele falou, nossa, você se acha? Não, eu sei que eu faço. É difícil você ouvir isso, que a pessoa fala assim, gente, você se acha. A gente já julga de primeira. Porque você tem dificuldade de falar aquilo que você é bom. Liste isso. Deixe claro pra você. E você sabe aquilo que você é bom. Com comunicação, você sabe que você é bom com lidar com pessoas, você é um bom ouvinte, você é bom com conta, você é bom com organização, você é bom com relacionamentos. Você precisa colocar isso numa lista. E do outro lado, quais são os pontos de melhoria? E aí, nessa fase, dos 14 aos 21, isso precisa ficar claro para você. Que aí você vai fazer as descobertas. Qual faculdade você tem que fazer, qual curso você tem que fazer, como você tem que se comportar nos lugares. E isso não é uma regra para todos, Matheus, porque o espaço físico, geográfico que você ocupa impacta isso também. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Anotar sai do imaginário e vem para o concreto.
Isso aí que você falou, e também logo no começo da sua fala, você falou dos problemas que você enfrentou sobre identidade. Isso, logo no começo, gerou alguma crença pra você? Alguma crença limitante? Porque eu olhava pra sua irmã e pra ela parece que acontecia as coisas, pra você não. Isso gerou alguma crença? Você acha que um dos problemas pra pessoa reconhecer quem ela é, pra que ela foi chamada, qual o propósito dela, seria isso, crença limitante que veio dos pais, ou dos irmãos, ou do ambiente que convive, com o que você falou agora? Ah, mas com certeza. Há muitas, né? Assim, das coisas mais simples de eu me achar feia ou incapaz, mas coisas do tipo assim, você sempre vai ser dependente de alguém, você nunca vai ser ninguém. E claro, eu digo mais uma vez, no meu caso, eu criei isso na minha cabeça. Não foi o contexto familiar. Assim, não foi o contexto. Porque eu tinha essas questões comigo, eu sempre fui muito insegura. Então, isso tudo criou-se crenças em mim. De que eu não ia conseguir, de que não ia dar bom pra mim, que eu não nasci pra isso, que eu não ia ter sucesso. Na minha casa, eu não tinha esse problema. Qual era o meu problema? Eu pouco falo sobre isso, foi uma pergunta profunda agora que você fez. O meu pai, ele foi alcoólatra a vida toda, então a gente teve uma vida muito difícil. Apesar de meu pai ser um cara incrível, ele tinha um problema com álcool, né? E a gente teve uma vida muito difícil. Mas ele sempre foi um pai presente, tanto ele quanto a minha mãe. Apesar, né, dos desafios que todo pai e mãe tem, né? Mas sempre foram presentes. No contexto dos parentes, famílias, tio, tia, avô e vó, tinha essa inserção das crenças. Então era assim, a gente era os filhos dos alcoólatras, eu era a filha mais nova que nasci em um momento muito difícil da família, então eu não ia ter nada, não ia ser ninguém, não ia conseguir. Então foi criando em mim essa insegurança. Então eu não fui uma adolescente ansiosa, nem uma adulta ansiosa, né, nem uma jovem ansiosa, mas eu fui muito insegura. Então assim, não vai dar, eu não vou conseguir, não é pra mim. Então, sim, não sempre na sua casa. Então, você pode ter uma família que te dá maior suporte e que te apoia, mas às vezes o contexto, um vô, uma avó, um tio ou uma tia, que são significativos para você. A gente na família, né, falava assim, a gente não ia ser ninguém porque meu pai era alcoólatra. Então, a gente tinha esse estigma. Tipo, os filhos do Miguel e da Graça não serão ninguém, porque meu pai era alcoólatra. E meu pai em casa dizia assim, Mateus, eu tenho um problema com vício. Não façam igual a mim. Não aprendam comigo, eu sou uma pessoa doente. E ele sempre verbalizou isso pra gente. Nunca foi um assunto que ele não falou. Tanto que hoje, assim, a gente tem isso muito claro na nossa casa. Ele é um cara extraordinário, né? Assim, eu amo ele. Ele deu o melhor que ele podia no contexto da época, mas respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma. E aí é que começou os problemas. Aí começam os problemas com o DNA. Ai, quem eu sou, como que eu vou fazer? Quando você rompe, quando você se posiciona. Quando você fala assim, cara, é de metrô mesmo que eu vou de salto. É de trem mesmo que eu vou. Parece uma bobagem, né? Mas para mim foi um romper. João, quando escreve a sua carta, né? E eu aprendi isso recente e eu gosto sempre de falar. Quando João escreveu o Evangelho de João, todos os apóstolos já haviam morrido. E ali é um manifesto para defender a causa de Cristo, porque a igreja estava sendo corrompida por coisas que vinham de fora. E João é muito detalhista, né? Assim, ele deda mesmo, ele fala os nomes, ele fala que ele é o discípulo amado, ele é bem, né, detalhista. E ele fala uma coisa interessante quando Jesus vai ser preso no Getsemane. Ele tá lá e chegam os soldados, ele é o único que dá esse detalhe. E perguntam, Jesus pergunta, né? Jesus com as suas perguntas que a gente às vezes não consegue nem entender, né? Parece que é uma piadinha, né? Quem que vocês estão procurando? E aí os soldados dizem, estamos procurando Jesus, o Nazareno. E ele responde, eu sou aquele a quem vocês procuram. E aí, quando Jesus diz isso, dele sai poder. E todas as pessoas que estão em volta no jardim, soldados, as pessoas que seguiam Jesus, elas caem com o poder da palavra do Senhor. Essa palavra eu sou é a mesma usada lá no Velho Testamento, quando Moisés fala, Deus, eu vou falar o quê pro faraó?
Né? Assim, aí ele fala, diga que eu sou o enviou. É a mesma palavra, que eu não sei pronunciar, mas é a mesma. E o que isso tem a ver com posicionamento, com DNA? Tudo. Porque quando você se posiciona, de você sai poder. E aí você precisa aprender a lidar com isso. E posicionamento é uma decisão. É uma decisão. Você precisa dizer isso para as pessoas. E quando você verbaliza, traz para você responsabilidade. E aí eu entro naquela máxima que eu amo. Eu preciso ter autoconhecimento, aí eu tenho autorresponsabilidade, aí eu tenho autorregulação com o meio. Então, Jesus não teve medo de dizer quem ele era. É tanto que as pessoas caíram com o poder. É claro que isso não vai acontecer com a gente quando a gente diz quem a gente é. Mas quando eu digo que sai poder, é assim, opa, a pessoa vai falar assim, cara, deixa eu ver aqui direito o que essa pessoa tá fazendo. Deixa eu prestar atenção no que ela tá falando. E não é porque você é melhor do que os outros, mas é porque você entendeu quem você é na fila do pão, como eu sempre falo. Em qual posição você tá. E tudo bem você olhar e falar assim, cara, eu sou o último da fila. Mas eu sei que este é o momento que eu preciso viver agora. Porque vai chegar o momento que eu serei o primeiro. Vai chegar o momento que eu vou estar na ascensão para a minha vida, para o meu processo. Não o processo do outro. Que hoje eu acho que esse é o desafio. E aí o próximo setênio, né, que é o dos 21, aí já é fase adulta, que é dos 21 aos 28, é o que a gente vive hoje, Matheus, é o comparativo. Eu não consigo, eu não larguei a aceitação da adolescência, eu não deixei para trás isso, então eu continuo fazendo coisas para ser aceito, eu não me posiciono, porque me posicionar vai trazer para mim responsabilidade. Então, quando eu disse assim, cara, eu vou tomar rédea da minha vida, eu vou aprender a andar de salto, eu vou andar com roupas melhores, eu vou saber me comportar, trouxe para mim assim, agora a responsabilidade é com você, de fechar negócio, agora a responsabilidade é com você, de liderar um ministério, agora a responsabilidade é com você, de falar da palavra, agora é com você. Você não terceiriza a responsabilidade, você reconhece por conta de quem você é, aquilo que você tem que fazer. E você falou também nessa teoria, como que é o nome mesmo, perdão? Setênio. Da teoria, setênio. Você tem que listar o que você é bom e aquilo que você é ruim. Aí no começo da sua fala, logo no começo do episódio, você falou que tem algumas coisas que nós precisamos mudar, outras coisas é o Espírito Santo que nos ajuda. Como reconhecer e como saber se isso eu devo mudar, responsabilidade minha, ou se isso não está no meu alcance e eu preciso pedir ajuda ao Espírito Santo? Tá, maravilhosa a pergunta. Tudo na sua vida. E aí falo para quem é evangélico gospel, né? Assim, quem comunga da nossa fé, né? Porque se a pessoa não comunga, ela não vai concordar no que eu tô falando. Tudo nós precisamos ser dependentes do Senhor. Então, nós precisamos submeter a nossa vida ao Senhor. Esse é o ponto 1, sempre, Matheus. Então, assim, em nenhum momento eu, na minha carreira, fui em lugares... tive em projetos. Hoje eu treino a maior empresa do mundo. A maior. Ela não tem concorrente. Mas em nenhum momento eu estive lá sem a presença do Senhor. E eu já vivi experiências em que as pessoas disseram assim, você é evangélica, né? Sem eu nunca falar. Só pelo comportamento. No final a pessoa veio falar comigo. Já tive situações em que diretores de empresa fazem uma oração comigo. E eu nunca disse pra pessoa que eu era crente. Eu sempre submeti. Mas submeter não quer dizer que Deus vai fazer. Então é assim. Deus só faz aquilo que a gente não faz. Ele só faz aquilo que a gente não faz. Então é assim. Ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Então vamos falar sobre emoções. Submeta as suas emoções ao Senhor. A palavra de Deus em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Que, né, o fruto do Espírito. Então tá lá, tá várias coisas. Longanimidade, benignidade. A gente precisa buscar isso no Senhor. Exercer isso na nossa vida tá na nossa capacidade de querer isso. Então, lembra, sempre será sobre posicionamento e decisão. Sempre será sobre eu dizer assim, eu quero isso pra minha vida. Só que querer esse tipo de situação traz pra você muito mais responsabilidade.
Porque aí você não tá mais assim, eu vou pôr na conta de Jesus. Na conta de Jesus cabe aquilo que você não pode fazer. Uma porta de emprego que não tá aberta, um contrato que não saiu, uma visualização que não foi feita, algo assim. Mas coisas que tá no seu corpo, alma e espírito, tem coisas que vai depender de você. E você precisa tomar essa decisão. Então, listar essas coisas é garantir que submetendo tudo isso ao Senhor, Ele vai te ajudar. Mas você vai ter que fazer isso todo dia. Eu falo sobre mim. Eu brinco, você já deve ter ouvido eu falar isso. Eu sou insuportável. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Lembra? Eu fui criado por um pai alcoólatra, uma mãe que muitas vezes foi omissa em algumas situações, e meu pai ainda era italiano, é italiano, né? Então eu tenho um ímpeto meu. Eu submeto isso ao Senhor. Todos os dias, porque eu sou difícil de lidar. Eu sei disso. E isso é uma coisa que eu tenho clareza. Eu sou uma pessoa que não é fácil lidar comigo. Eu tenho um senso de humor, né? Eu sou engraçada, eu gosto de estar, mas eu tenho um desafio. E quando eu submeto isso ao Senhor, eu digo para Deus, eu preciso ser dependente do teu espírito para que ele haja. Só que Deus não invade. Ele não invade, ele não faz aquilo que você não pede para ele fazer. Você tem que abrir a porta. Por isso que eu digo, você precisa se posicionar. O Getsemane ensina isso pra gente. Eu sou quem aqui... Ele podia ter dito assim, não, acho que é um engano. Vocês bateram no jardim errado. Segue a rua aqui, ó, que lá tem um outro jardim, que é ali que você... Não, ele disse assim, eu sou. E quando ele disse isso, ele foi levado para o pior momento da vida dele. Para que ele vivesse algo sobrenatural. O próprio Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Ele disse isso. Então, eu não acho que nós nem... eu não consigo nem vislumbrar viver o que Jesus viveu na cruz. Eu acho que isso é incabível, eu não consigo nem, né, pensar. Mas ele deu pra gente essa direção. Só que isso só vai ser possível quando a gente se posiciona. E aí eu preciso olhar, cara, o que eu sou muito bom. E aí, na dúvida, por que as pessoas te procuram? Isso vai te ajudar a saber o que você é bom. Por que as pessoas te ligam? E não coloque no mérito, tá, Matheus? É assim, isso é bom, isso é legal, isso é bom. Aí a pessoa me procura porque eu sou influente. Por que as pessoas te procuram? Porque eu sou uma pessoa boa com organização. Tá aí. Você é um cara bom com organização. E tá tudo bem. Tem uma irmã lá na igreja, a Dai, né? Eu vou falar dela. A Dai é aquela pessoa que eu procuro quando eu preciso fazer alguma coisa pra vocês que diz respeito à cozinha, à comida. A Dai, ela tem, é dela isso. Ela sabe, ela faz uma conta, ela consegue organizar e ela gosta. E isso não faz dela melhor ou pior do que quem tá pregando, ou quem tá falando, ou quem tá ali em ascensão. Ela faz parte de uma roda que precisa rodar. Na tua empresa onde você trabalha, você é o cara que faz arquivo? Eu já tive um emprego de arquivista. Eu não sei nem se é isso que falam. Arquivista? Eu também não sei. Arquiveira, sei lá. O que faz arquivo? Mas você entendeu, você entendeu. É o que guarda as coisas. Cara, eu fazia o meu melhor. Eu lembro que eu ganhava R$300 na época, né? Assim, era um dinheirão pra mim. E posso falar, anos depois, eu trabalhei com a 8ª família mais rica do mundo. Eu trabalhei numa holding, administrando bens pessoais deles. E eu me lembro quando eu fui trabalhar lá, eu tinha muita inexperiência em algumas áreas. Mas quando eu vi aqueles documentos, eu me lembrava da contabilidade que me contratou para fazer arquivo. Então, eu reconhecia os documentos. E eu sabia o que era cada um deles, porque quando eu tive que guardar, eu tive que saber a importância do documento. Então, a gente valoriza muito e a gente põe numa classificação. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Não existe. Isso é certo, isso é errado, isso é certo. Não existe. Não existe certo, nem errado, nem bom, nem ruim. Existe o que te aproxima, o que te afasta do sucesso que você está buscando. Anota isso aí, gente. Anota isso. Não existe. Então é assim, Matheus, é ruim ser arquiveira? Guardar o documento? Talvez seja ruim quando você tá lá. Mas quando você olha pra frente, que era o que eu pensava, cara, eu preciso aprender tudo que eu puder aqui pra ir pra um outro lugar. Pra eu poder crescer na minha carreira. Eu sempre tive um olhar pra minha carreira. Fazia parte do processo. Fazia parte do processo. Não pular o fácil, mas suportar aquilo, aprender com aquilo. Seria a palavra certa. Né? Exato. É tipo assim, é você olhar e falar, cara, e eu lembro como se fosse hoje, eu peguei um documento que eu já tinha visto, que eu já tinha guardado. E era um documento que eu precisava ter de fácil acesso. E naquele dia eu entendi. Eu falei, cara, eu precisava ter passado por aquilo.
Foram, sei lá, 2 anos que eu fiquei trabalhando lá, ganhando um salário ridículo, num horário horrível. Eu tenho gratidão até hoje, né, pelas pessoas que me contrataram na época. Mas entenda que essas pequenas coisas são as que nos forjam. E elas também vão aflorando na gente aquilo que a gente é bom de verdade. E aceite aquilo que você é bom. Não queira ser bom naquilo que você não é. Que era o meu desafio. Então, eu não tenho que potencializar aquilo que eu sou ruim. Eu tenho que equalizar a minha área, que é pior, que eu sou ruim, que eu não tenho tanta habilidade, e potencializar aquilo que eu faço com facilidade. Exato. E aí se expor, Matheus. Claro, né? Por exemplo, vou falar daqui do escritório, tá? Do seu podcast. Eu não sou bom com organização. Gente, você vai ter que ser, né? Você vai receber as pessoas aqui. Não pode estar uma zoada, lixo pra todo lado. Né? Você precisa florar isso. Sim. Mas você precisa olhar para aquilo que você é bom e potencializar isso. Porque senão você só olha porque é ruim. E quando eu perguntar para você o que você é bom, você vai falar, eu não sei, eu sei que eu não sou bom em guardar coisa. Eu sei que eu não sou bom com oratória. E aí você poderia estar me dizendo assim, cara, eu sou muito bom em organizar um evento com comida. Eu sou excelente nisso. E lembrando, não tenho ruim. Que maravilha, eu não faço isso. Eu tenho pânico quando a pessoa fala assim, preciso organizar para ter comida. Já me dá, eu falo, gente, eu não sei organizar, eu não sei. Eu já fico nervosa, como as pessoas vão comer, como as pessoas vão sentar. E tá tudo bem. Eu não sou boa, né, assim, numa situação como a gente tá aqui agora. Em organizar isso, em pôr luzes no lugar certo. E tudo bem, eu preciso ter alguém que faça isso para mim. Ou, se você quer se movimentar nesta área, você precisa aprender. Porque teve coisas que eu tive que aprender na carreira. Eu tive que ir buscando, né? Claro, a gente vai se desenvolvendo. Mas cuidado para não potencializar. Tenha clareza para você, o que você não faz tão bem. E que precisa melhorar. Mas põe o ponto de luz onde tem luz. Onde você sabe. Isso é saber teu DNA. Isso fica claro. Não é para os outros, é para você. Para os outros é um outro momento da vida. Que é quando você já é adulto. Que aí você precisa se afirmar na sua carreira. E aí, diferente do adolescente que precisa ser aceito, o adulto precisa ser respeitado. E aí é onde a gente começa os desafios da dinâmica do dia a dia. Eu começo cara, eu preciso tomar algumas decisões que eu preciso de respeito e não de ser aceito. E aí é neste momento que eu tenho claro aquilo que eu sou muito bom, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu vou te dizer que te direcionar. E por um outro lado, eu vou dizer assim, isso aqui talvez eu não consiga, eu vou precisar de alguém para me acompanhar nesse processo. Mas aí na fase adulta, eu sou respeitado. Eu não sou mais aceito. Gente, anota essa frase, anota esse conteúdo de verdade, porque eu tenho certeza que tá mudando a sua mentalidade e você, a partir desse episódio, vai reconhecer quem você é para você mudar o seu comportamento. E talvez, como nós estamos conversando aqui hoje, nesse episódio, você não está entendendo por que você está passando por isso hoje. Mas a partir desse episódio agora, você tem clareza. O que você não entende hoje vai fazer total sentido amanhã. Aliás, tem um versículo que diz, até você sabe, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não está entendendo o que está passando? Está contribuindo para o bem. Tá difícil? Está contribuindo para o bem. Então, não queira viver só o fácil. Enfrente o difícil, porque é isso que vai te forjar, é isso que vai te moldar e te fazer alguém melhor. E você também, logo depois que você sai, então, que você listou aquilo que você é bom, aquilo que você é ruim, e entra na fase de comparação. Qual a diferença entre comparação e inspiração? Quando você se compara com alguém e quando você se inspira em alguém. Qual a diferença? E quais as consequências dessas duas? Comparação me gera uma coisa que é inveja. Então, eu tô me comparando e eu fico assim, poxa, Matheus, a gente tem uma carreira meio parecida, mas, poxa, ele tem um terno tão bacana, né? Um óculos, o estúdio dele é mó da hora, não sei o quê. Eu começo a nutrir essa comparação e meu objetivo é ser igual ao Matheus. E nós não nascemos todos para ser Matheus. Nós nascemos para ser Matheus, Kika, e Rodrigo, e Fernanda, e Maria Luísa. E a comparação te atrasa. Era o que aconteceu comigo na minha carreira. Eu não conseguia substituir o meu sócio. Rafa não pedia pra mim, você consegue entregar um treinamento no meu lugar? Eu tinha tudo, até dor de barriga. Porque eu entrava na comparação. As pessoas vão me subjugar por causa dele, eu não faço igual a ele, eu não sou igual a... E eu queria ser igual a ele.
Eu tinha essa necessidade até porque ele estava me treinando. Então a comparação te atrasa. Ela te põe lá para trás. Ela fala assim, você vai ficar em último. E aí você potencializa o que você não tem. Eu digo assim, gente, vai com o que tem. Vamos trabalhar com o que a gente tem? É o microfone a mesa, vamos trabalhar com o microfone a menos. O que não tem jeito. A gente não tem, ué. Não tem como fazer. A comparação mostra pra você o que você não tem. E aí ela tá dizendo assim pra você, filho, não vai que não vai dar bom. Você nunca vai ser igual ao Mateus. E aí o teu objetivo nem é ser igual ao Mateus. Mas se torna, porque eu me comparei tanto que eu quero ser igual. E tem uma coisa, Mateus, que o nosso cérebro faz com a gente. Ele sempre vai lançar a gente para a zona de conforto. O nosso corpo físico, ele foi criado para a escassez. Então, ele vai dizer sempre para você economizar energia. Comparação, economiza energia. Inspiração, gasta energia. Eu me inspiro no Mateus. Cara, é um cara que eu olho e falo assim, eu quero ser que nem ele quando eu crescer. Quais foram os passos que ele seguiu? Eu curto ouvir ele falar, mas eu não quero ser igual a ele. É uma inspiração. Eu olho e falo assim, pô, eu tenho vários. Tem um cara que eu amo, né? Eu falo que ele é o Jedi. Eu nem sei se ele é evangélico, o nome dele é Jordan Peterson. Ele só fala sobre comportamento humano. Eu amo, ele é um defensor da Bíblia, assim, de uma forma extraordinária. E ele já é senhor, é um canadense e ele tá em ascensão por conta que ele é muito polêmico, ele é contra o movimento de gênero, né? Então ele tem uma polêmica e ele é uma inspiração para mim. Mas eu não vou ser igual a ele. Ele é um médico, psiquiatra, psicólogo, tudo que pode ser psíquico ele é. É um palestrante do mundo inteiro, é um cara que bateu de frente em muitas polêmicas, é uma inspiração para mim, mas eu não vou ser igual a ele. Mas eu olho, eu observo, eu escuto o comportamento dele, eu escuto as coisas que ele fala. Então, para ficar prático, comparação te atrasa, inspiração te acelera. Você precisa ter esse olhar. O Jordan Peterson disse outro dia num podcast que ele tava, que eu amei. Perguntaram para ele qual é o personagem da Marvel que ele gostaria de ser e qual ou qualquer outro super-herói, e qual poder que ele gostaria. E aí ele escolhe um personagem, não vou me lembrar agora, mas o poder que ele gostaria de ter é a fé. E aí eu achei tão legal, né? Porque a gente que tem fé precisa encarar isso como um poder. E a fé não tá na comparação, ela tá na inspiração. Então, quando a gente se inspira em Jesus, a gente quer fazer tudo para ser igual a ele, mesmo sabendo que nós não vamos conseguir pelo nosso mundo caído. A gente é caído, o homem. Mas a gente se inspira nesses homens da Bíblia, nós queremos ser iguais, mas é uma inspiração, sabendo que nós não vamos conseguir fazer tudo que essas pessoas fizeram. Lembra? Viver em outro contexto, em uma outra conexão geográfica, em uma outra localização, em uma outra cultura. Mas a inspiração te acelera, sem dúvida nenhuma. A comparação vai te atrasar sempre. Perfeito. Eu saí, então, desse momento, dessa fase de listar, entrei em comparação. Agora eu sei minha identidade. Eu sei para que eu fui chamado, eu sei uma proposta, eu sei minha identidade, eu me reconheci agora. Tá. O quanto isso vai impactar no meu resultado, o quanto a identidade influencia no comportamento, que influencia nas ações e que isso vai mudar o resultado da pessoa. O quanto isso está atrelado, 100%, qual seria? E por quê? Mas antes de você responder, eu quero agradecer aos patrocinadores desse projeto do Lifecast, a Larezo, você que precisa fazer confraternização de final de ano da sua empresa, da sua equipe, onde você trabalha, chame eles aqui, eu estou o contato deles, que eu tenho certeza que o atendimento é ótimo, excelente produto. Então chame eles, marca a data do evento da confraternização da sua empresa agora. Eu também quero agradecer a EV Motos, a melhor distribuidora de São Paulo, tanto na linha atacado quanto varejo. Então você que é lojista, você que precisa adquirir, chame eles. Também está o contato e o @ deles, que eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma e eles têm a solução para aquilo que você precisa. Então, Kika, o quanto a identidade influencia no comportamento, na ação e que vai mudar o seu resultado? Tá. Bom, eu acho que colocar em números é 100%. E aí, assim, lembrando que resultados financeiros não quer dizer que você tem sucesso. É o primeiro ponto. Assim, as pessoas acham que quando elas ganharem muito dinheiro, elas vão ter muito sucesso. E aí deixou para trás uma desgraça a vida toda. Ficou sozinho na vida ou não tem plenitude. Eu acho que todas as áreas precisam estar equilibradas. É claro que hoje isso conta muito. Ou, por exemplo, a quantidade de seguidores que você tem,
Nossa, fulano tem 10 mil seguidores, eu já sigo a pessoa, porque ela tem 10 mil. Tem 1 milhão, meu Deus, 1 milhão, deve ser uma ascensão. Aí você segue, depois você fala, gente, nem sei por que eu tô seguindo essa pessoa. Só porque tem muita gente, você vai junto, vou seguir, vou ver algum conteúdo tem, alguma coisa ela tem, né? E não pra você naquele momento de verdade. vida, né? Isso é um resultado. Mas pra mim, a identidade, ela tá totalmente conectada a você viver aquilo que você precisa viver. Não existe a possibilidade de você não saber quem você é e aí você viver aquilo que você tem que viver na sua vida. Hoje, o maior desafio das maiores empresas, e vou ousar dizer, das maiores igrejas, dos maiores ministérios, é o comportamento humano. É como as pessoas se comportam. Porque conteúdo técnico você compra. Você faz curso, você paga, você vai lá, você aprende, você fica incrível. Tecnicamente, você é incrível. Mas o teu comportamento, ele é desafiador. Por que eu treino tantas empresas? Porque as empresas têm problema com comportamento. Não vou lá treinar uns anos atrás eu tive um hospital, que era meu cliente. Fiquei 1 ano num projeto lá. Eu não treino enfermeira para ser enfermeira. Eu não treino médico para ser médico. Eu não treino recepcionista. Eu treino elas pro comportamento. Por quê? O comportamento está associado à identidade. Então, a pessoa, ela vira um peso no lugar que ela está, porque ela tem um problema com a identidade dela. Entender que ela está naquele momento de carreira, que ela precisa estar ali, que faz parte do processo dela, que faz parte do chamado dela, de vida. E isso independe de você ser cristão ou não. Não independe disso. Você precisa viver essas fases. Então, o comportamento é aquilo que te demite, é o que te coloca para fora, é o que faz com que as pessoas não queiram falar com você, é o que faz as pessoas falarem assim, cara, esse cara é incrível, mas se eu falar 1 minuto com ele, eu não quero mais falar. Porque o teu comportamento está associado ao teu DNA. Pessoas mal resolvidas com o DNA delas, elas têm problema de comportamento com outras pessoas. E são pessoas que têm desafios. Aí são imaturas, não vivem os setênios, não vivem as fases da vida. E aí são pessoas que eu conheço hoje de 40, 50 anos, 30 anos, 35 anos, que elas são imaturas. Você começa com uma pessoa dessa, ela não sabe o que ela vai ser quando ela crescer. E ela já tem 40 anos. Ela já é casada, ela já tem filho, ela tá caçando ainda o que ela vai ser. Então, não tem como. Você precisa descobrir quem você é. E descobrir quem você é, lembrando que não é descobrir a tua carreira de sucesso. É descobrir o que você tem que é incrível, o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender, o que você é bom, o que teu cérebro aceita legal. Eu sou péssima com números. Mas fala pra mim de uma coisa de comportamento humano, eu amo. E aí, trazendo pra nossa realidade evangélica, né? Aí você falou sobre a palavra propósito, e eu não quero entrar nessa polêmica, porque eu acho que não é objetivo, mas nós só temos um propósito. Qual? Falar da palavra de Deus. Esse é o propósito da igreja. E a igreja somos nós. Este é o propósito. É o mesmo propósito com diferentes chamados, seria isso? Aí. Aí, se você vai ser advogado, médico, varredor de rua, tirador de xerox, recepcionista, enfermeiro, médico, aí... Mas todos convergem em um único propósito. Único. E lá onde você tá, você tem que ser posicionado. E as pessoas têm que falar assim, cara, é com esse cara que eu vou falar. É pra esse cara que eu vou ligar. Eu vivi algo esses dias, o Rodrigo até viu em casa, eu tenho uma cliente na Inglaterra e ela me contratou porque é um da carreira dela. E eu tava em casa, tocou o telefone, ela me ligou e ela tava chorando. Eu atendi no Viva Voz, porque eu tava no computador e ela tava chorando muito. E aí eu falei, calma, se acalma, chorou? E ela disse assim, eu sei que você é uma pessoa de fé e eu não preciso nem de mentoria, nem de coach, eu preciso de uma oração. E eu orei com ela. Esse é o propósito da igreja. Eu disse pra ela, olha, tem coisas que eu não vou ter respostas, mas eu conheço um Deus que tem. E você vai encontrar isso em uma igreja local, você vai encontrar isso aí onde você tá, porque Deus está em todos os continentes, todos os lugares, a presença dele está. Agora, quando a gente fala assim, os jovens perguntam isso muito pra gente, o que eu faço de carreira? O que Deus tem pra mim? O que você escolher. O que você é bom. Deus não vai falar assim, se for médico eu vou te amaldiçoar, hein, lindo? É melhor você ser enfermeiro. Se você não for palestrante não vai dar bom, é melhor você... Deus não vai fazer isso. Só que quando você escolhe, aí lembra, a gente submete ao Senhor a nossa escolha, eu submeto. Respondeu a minha pergunta agora, eu ia perguntar assim, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Já tá respondendo aí, já. Tá vendo? Anota isso aí. Assim, eu sei que é difícil, né? Eu sou mais velha, eu tô mais, né, assim, tenho mais quilometragem.
Mas quando a gente olha para a vida, a gente fica assim, o que será que Deus quer que eu faça? Qualquer coisa que você faça em nome dele. Qualquer coisa. Não tem, assim, se eu, Kika, tivesse não escolhido a carreira de palestrante, tivesse ficado trabalhando na loja que eu trabalhava, né, que foi onde a minha carreira ia dar bom para mim. Deus não ia me amaldiçoar por isso. Deus não ia fazer minha família se corromper por causa disso. Mas eu submeto ao Senhor e Deus fala assim, agora eu entendi. O que eu percebo comigo, eu fugi muito disso por muitos anos. Em falar, em ministrar, em estar com pessoa, eu fugi muito. Mas Deus puxa. Aí eu acredito. Quando você foge do propósito do Senhor de falar, ele te puxa. Mas se você escolher o seu médico, tá cursando a faculdade, cara, vai ser o melhor. Vai ser o melhor. Em nome de Deus. Esse é o propósito da igreja. E todas as coisas, né? Tem uma ferramenta no coaching que não é muito usada, que eu fiz, já deve ter, sei lá, uns 8 anos isso, chama linha do tempo. É uma ferramenta que você usa para saber como é a tua linha do tempo, o setênio, né? Para você descobrir se você tem setênio, quinquênio, como que é a tua vida. E todos nós temos uma linha do tempo. Você tem a sua, eu tenho a minha, os seus pais têm uma, os meus pais têm outra, todo mundo tem. Quando nós estamos no mesmo espaço geográfico, a gente está agora, os meninos estão sentados ali, a gente está, todo mundo. Então, nós estamos convergindo na mesma localização geográfica, no mesmo espaço físico. A nossa linha do tempo nos trouxe aqui. Nós, como os representantes da igreja, lembra, nós somos representantes da causa de Cristo. A linha do tempo foi convergida para que nós, neste momento, fizéssemos o melhor com o propósito daquele que nos chamou. Cristo. Você faz a mesma coisa que eu? Não. O Rodrigo faz a mesma coisa que eu? Não. O Kaique faz a mesma coisa que eu? Não. O Vinícius? Não. Mas nós convergimos e cada um tem um espaço para ocupar. Qual é a ansiedade de hoje, Mateus? Eu quero ocupar o espaço que não é meu. Só tem uma pessoa que consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ocupar Jesus. Ele está aqui dentro de mim com o Espírito Santo. E essa a dificuldade. As pessoas veem, por exemplo, uma pessoa que deu certo em uma determinada área. Não, então eu vou para aquilo, aquilo vai dar certo. Enquanto, se Deus me chamou para algo, ele vai fazer com que, lógico, através da minha habilidade, através daquilo que eu faço, do meu trabalho, da minha disciplina, mas ele vai fazer com que eu prospere nessa área e não querer fazer sucesso no lugar de outra pessoa que está fazendo sucesso em determinada área, né? Aí a gente volta pra comparação. Eu tô tão me comparando que eu quero ser igual. É verdade. Eu não tô me inspirando. Porque você pode ter o sucesso, e aí eu acredito que o sucesso é viver aquilo que Deus tem pra você. Ponto. Né? Os resultados virão, a prosperidade vai vir, mas você precisa olhar pra isso, né? Mas eu por exemplo, tem um jovenzinho lá na igreja que ele me procurou uma vez e ele falou que ele tem muita dificuldade com oratória, né? Em falar, e ele queria muito falar, pregar e tal. E a gente conversou bastante, eu e ele. Ele falou, me dá uma dica, como falar bem? Fale. Você falar, gente. Precisa estar na rodinha, conversar, falar, contar assunto. Prática. Não tem. Às vezes eu vejo na internet as pessoas vendendo curso de oratória. Gente, tem que falar. Tem que se submeter, tem que pegar um microfone, tem que falar, tem que conversar. Só que eu vejo nele um discipulador. Uma pessoa que talvez não esteja entre as luzes, que não esteja nos holofotes, não esteja no vídeo, mas é aquela pessoa que vai estar ali direcionando outras pessoas. Ela vai estar ali cuidando de outras pessoas. E aí, quando eu te falei no começo, que eu sei que Deus derramou uma porção em mim de discernimento. É nessa hora que eu consigo discernir e eu não falo para a pessoa que ela precisa fazer tal coisa para alcançar tal objetivo. Porque o Senhor vai dando o direcionamento nas conversas e ele fala, olha, aqui, neste momento, essa pessoa ela precisa ir para este lado. Porque você que tem uma carreira, você acha que todo mundo pode fazer isso. E aí você começa, que é o que eu vejo hoje, os coaches vendendo. Faça isso, busque isso, que você vai ter sucesso. De verdade, tem muitas pessoas que vão viver o ápice de muitas coisas e tem outras que não vão viver. Eu acredito que tem gente que vai viver o ápice da riqueza, mas não vai viver o ápice da experiência com o Senhor. Assim, cada pessoa tem uma experiência de vida. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que todo mundo vai alcançar os mesmos resultados, porque não vai. Então, isso é o discernimento que eu sempre peço para o Senhor.
né? Deus, me submete até em mentorias profissionais mesmo, para que eu não confunda as pessoas com um direcionamento. E eu sempre tiro a minha opinião. Porque minha opinião é sentimento, Matheus. E se eu for dar minha opinião sobre você agora, eu vou dar sobre os meus valores e os meus princípios. E eu não quero isso. Eu quero dar para você aquilo que você precisa para alcançar outros resultados. Então, a caminhada, ela fica muito dúbia hoje em dia, por conta da internet. Ela está deixando a gente cada vez mais com o nosso DNA confuso e com a nossa identidade. E tem algo reservado para todo mundo, até para quem não é crente, né? Até para quem vive, assim, eu vejo pessoas que não são evangélicas viverem coisas extraordinárias, né? Eu acompanho isso, eu faço mentoria com as pessoas, eu vejo, e a pessoa nem conhece Jesus, nem quer saber, tem nem interesse, e vive bem, e vive uma vida plena, porque ela sabe quem ela é. E nós que somos a igreja, não temos que ter dúvida que esse é o desafio de hoje. A gente fica, mas deixa pra lá, tá tudo bem, tá tudo bem. E quando a gente deveria estar, né, se comportando com valores e princípios, e aí, enfim. E o que você falou, a gente não pode ter dúvida. O inimigo, ele sempre vai vir com uma sugestão. Deus sempre vai vir com a direção certa para aquilo que ele tem sobre a nossa vida. Aí é muito cuidado nas sugestões, nas dúvidas, nas interrogações que surgem. Porque isso pode mudar totalmente a nossa forma de pensar e mudar o nosso comportamento. E durante o episódio você deu vários insights, conhecimentos que são aplicáveis no dia a dia. Mas se a gente caminhar para o final desse episódio agora, qual conselho você daria para uma pessoa hoje que não sabe quem ela é? Uma pessoa que hoje tem dúvida, fala, Matheus, eu não sei porque eu estou na Terra, eu não sei para que eu fui chamado, eu não sei, estou perdido, não sei para onde eu vou, o que eu faço? Qual seria esse conselho? Ponto 1, né? Se você já conhece a Jesus, se submeta a ele. Se você não conhece, fica o convite. Conheça Cristo. Eu acho que, na dúvida, estar acolhido nos braços de Jesus nos ajuda. E ponto 2, se posicione. Verbalizar para as pessoas, ou um profissional, ou um líder, alguma coisa, né? Alguém que está na sua vida, que é uma pessoa que você tem como uma referência, uma inspiração, diga que você quer saber quem você é. Porque quando a gente fala, a palavra tem poder. E a gente automaticamente vai tendo esse desembaraço quando a gente diz assim, é o que eu quero. É o momento de salto alto. Eu ganhei e fui andar de metrô e tomei uma decisão. Então, decidir já vai te trazer benefícios. Porque quando você verbaliza isso, você começa a caminhada. Mas uma dica simples que não sai de moda e é barata. Uma caneta e um papel. Nessa caneta e papel, de um lado, você vai colocar a folha de sulfite, a mais barata que tiver aí, a branquinha, você vai colocar de um lado. Quais são os seus objetivos de vida? Casa, carro, família, emprego, faculdade, curso, coloca lá, viagem, coloca tudo. E do outro lado, aquilo que eu sou muito bom em fazer e aquilo que eu preciso melhorar. E aí, você vai pegar uma outra folha em branco e vai colocar assim, o que eu vou fazer a partir de agora com essas informações? E detalhe, você precisa de ajuda. A gente não consegue, eu não consegui fazer isso sozinho. Você não vai conseguir, as pessoas precisam de ajuda. Né? Não dá para descobrir a tua identidade no banheiro sozinho. A gente precisa se submeter. É tanto que Cristo, o que ele mais fez? Se relacionou. Ele foi, andou, caminhou, ficou com pessoas. Eu sei que estamos no final, mas né, eu vou pregar sobre isso no sábado. Jesus... É spoiler, hein? Ele foi vizinho. 30 anos, sem ninguém saber que ele era Deus. Porque ele se relacionou com as pessoas. Ele esteve ali inserido. Nós queremos tudo e não nos relacionamos. E a gente precisa de pessoas. Pessoas são difíceis, a gente tem vontade de tudo, não quer mais, mas a gente precisa de pessoas. Então, não sei se ficou breve, mas não tem como não descobrir quem você é se você não estiver com pessoas. Muito bom. Kika, muito obrigado por todo o conhecimento. Foi um prazer sentar à mesa com você. Tenho certeza que a vida dessas pessoas vai ser transformada. Eu aprendi com você, foi uma honra. Então, muito obrigado mesmo. E, gente, esse foi mais um episódio do Lifecast. Agora a responsabilidade é sua de colocar em prática todo o conhecimento. Se você quer mudar o seu comportamento, o seu resultado, aquilo que você está vivendo, está nas suas mãos. O conhecimento foi entregue. Então coloque em prática e pode ter certeza que a sua realidade vai ser mudada. Deus te abençoe.